Boa tarde a todos, bem-vindo ao nosso podcast sobre a inteligência emocional. Desta vez nós vamos falar sobre a inteligência emocional no trabalho. Sim. Connosco temos o professor Franklin Abreu e temos também o professor André Queiro. Podem se apresentar, se calhar aqui começamos com o professor Franklin. Boa tarde, obrigado pelo convite, jovens. O tema é Inteligência emocional no trabalho. inteligência emocional no contexto de trabalho. Eu durante 25, 30 anos trabalhei muito nessa área de recursos humanos. Sou professor também aqui e trabalho também em vários projetos na área de educação, onde a inteligência emocional é cada vez mais importante. Sim. Olá, muito boa tarde. Antes de mais, também agradecer aqui o convite. Dar aqui também uma saudação aqui ao colega professor e aqui aos colegas que estão aqui no curso de Educação Social, futuros educadores sociais. Portanto, o meu nome é André, tal como disse, sou professor também aqui no Piaget, sou animador sociocultural, sou educador social, sou também da área da gestão, da área da sociologia. E de facto, este tema da inteligência emocional é um dos temas centrais, não só na nossa vida profissional, porque é uma competência central daquilo que é o nosso trabalho, mas acima de tudo deve ser também uma competência central naquilo que é a nossa vida pessoal. Portanto, nós essencialmente trabalhamos com, para e junto das pessoas, e sendo a nossa profissão essencialmente direcionada para a relação, esta competência terá sempre de estar em cima da mesa quando nós atuamos no nosso dia a dia. Sim. A minha primeira pergunta era um bocadinho também a ver com o contexto aqui do podcast e não é fácil combinar este tipo de atividades e projetos sentem que existe pouco tempo livre, os adultos têm pouco tempo livre devido à sobrecarga do trabalho e que impacto é que isso pode ter tanto na inteligência emocional como no adulto em geral. Ainda hoje estive a dar uma aula sobre o burnout. Sim. As 12 fases do burnout. É algo que afeta muitos portugueses que se sentem presos, ganham mal, Sim. precisam do dinheiro para pagar as contas e estão como numa prisão. Aquilo é de tal maneira que começam-se a denegar, que é assim, todos nós temos problemas. Uns sabem lidar emocionalmente melhor do que outros. Mas o que é? A maior parte não consegue. E então começam a entrar numa espiral descendente cada vez mais, até entrar num ciclo que culmina com uma questão de depressão, cansaço e desinvestem-se com pessoas. Isso já vimos em muitos locais de trabalho, que é o burnout. É terrível. Na minha opinião, centrar também aqui nas palavras do professor Franklin, que de facto as questões psicológicas dos desafios da vida atual, nomeadamente nos adultos, não é? São de facto aqui uma grande preocupação, mas de facto compreender também aqui o contexto e percebemos que estamos inseridos numa sociedade de produção, em que existem estas lógicas no nosso dia a dia, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, de facto levam-nos a estarmos constantemente É uma luta contra o tempo. exatamente, Sim. com um sentimento que estamos sempre em falta com alguma coisa. Quase como se fosse de culpa, não é? Sim. Sermos improdutivo. Eu creio que realmente há aqui este sentimento muito fruto daquilo que é o contexto, porque estamos de facto inseridos nestas sociedades urbanas, principalmente nós aqui É que vivemos cultural já. na área metropolitana, em que somos obrigados a ter que viver neste ritmo frenético do dia a dia, que nos leva muitas vezes a ter pouco tempo para a reflexão, pouco tempo para apostar nas relações interpessoais, pouco tempo para estarmos com as famílias, com os amigos, que vão resultar depois nesse sentimento de culpa que estamos aqui a falar. E obviamente que isto vai ter um impacto direto depois naquilo que é a forma como nos sentimos internamente. Sim. E a forma como nos relacionamos com os outros. Sim. Consideram que por exemplo, esse impacto pode até ter influência na eficácia da vida profissional?
No sentido que, será que se tivéssemos um sistema em que não sobrecarregássemos tanto as pessoas com horas de trabalho, isso, apesar de serem menos horas de trabalho, ia ser contributivo na eficácia profissional do adulto? Eu acho que é. A maior parte. Eu tenho cerca de 30 anos em termos de lidar como diretor de recursos humanos e diretor de consultoria, lidei com centenas ou mesmo milhares de pessoas em que nós tínhamos de ensiná-las também a fazer um balanço da vida pessoal. Poucos o sabem fazer. Damos um primado muito grande ao trabalho, mas temos a família, temos os nossos hobbies, temos os nossos amigos, temos o tempo também para nós e 70 a 80% do nosso tempo, da nossa atenção é dedicada depois ao trabalho. As empresas vi várias em que cá em Portugal, muitos países menos produtivos e onde os portugueses trabalham mais horas por dia. São as estatísticas cá. E não somos assim tão produtivos. Eu já tive reuniões do estrangeiro na Alemanha, em França, onde também já trabalhei, onde eram 18 horas. Fechava-se tudo. Se não conseguíssemos ter o trabalho pronto até às 18 horas, vamos a falar em casos de gestão muito complexos, é porque nós não sabíamos lidar com as coisas. E tive muitos chefes meus franceses que diziam assim: Franklin, são 17 horas. Estou cá em Portugal. Quero ir comer caracóis. 17 horas. Onde não, mas a maior parte de nós tínhamos às 22 horas. 21 horas. A mostrar que, cuidado, isto é contraproducente, é uma coisa cultural, é para esquecer. E ele tinha 5 filhos. Olivier, 5 filhos. Tiveste tempo de os fazer. E acompanhe. Estamos a falar de um senhor que era diretor-geral de uma multinacional francesa. Não era o único. Eram vários. Então nós fomos integrando esta cultura de saber partilhar bem, ter tempo para conversar, trabalhar, chegar cedo, trabalhar, não perder tempo. Sim. Nós não sabemos gerir o nosso tempo. E as empresas não ajudam. Não. Eu aprendi muita coisa. As empresas não ajudam. Ok. O homem SONAI, o homem BCP, nem é a mulher BCP. O homem SONAI vive para o emprego, veste a camisola. Já são coisas tão atávicas, tão antigas. É verdade. Cortar. Nós queríamos que aprofundassem só mais um pouco o impacto da inteligência emocional no trabalho. Nós já percebemos que é extremamente importante, por causa da relação que nós temos Vocês com os próprios e com os outros. Não, faço É assim, faço nós durante muitos anos recrutávamos as pessoas para as empresas Sim. só com base nos modelos de inteligência normal, nos hard skills. É advogado, é educador social, é assistente social, é animador, tem o curso. Sim. Tem este certificado. E então à nossa frente e recrutávamos as pessoas assim. Mas tínhamos à frente uma pessoa que não era nada relacional, Faltava as competências não sociais. conseguia, faltavam-lhe os soft skills. Recrutávamos as pessoas pelos hard skills e despedíamos-las depois pelos soft skills, que são as competências emocionais. Porque a pessoa não falava, Exato. não tinha trabalho de equipa. Ou então dizia uma coisa que eu detesto ouvir: eu tenho o coração ao pé da boca. Não. Ah, A pessoa precisa ter filtro. Então é assim. Eram pessoas que completamente destruíam um grupo de trabalho. Sem dúvida. que é a capacidade da gestão emocional extremamente importante. Eu peço desculpa, eu não me recordo. É o impacto da inteligência emocional no trabalho. Ok. Sim. O impacto. Como eu tinha referido inicialmente, o impacto é central. Sim. Portanto, quem realmente não tiver esta capacidade, porque também é uma adaptação ao mercado de trabalho atual. Enquanto que, como o professor referiu, durante muitos anos tivemos uma cultura laboral muito focada no hard skill, hoje cada vez mais, e principalmente nas multinacionais, verifica-se isto, se estiver enganado, por favor, que me corrija, mas há aqui uma valorização muito grande daquilo que são as competências pessoais e sociais, emocionais, portanto, toda a dimensão dos soft skills. Porquê? Porque há uma capacidade também interna das empresas de formarem as pessoas em termos técnicos. O que não há, de facto, é a capacidade de trabalhar
aquilo que é o mais central das pessoas, que é aqui a questão da forma como fazem a gestão das suas emoções, a sua própria educação. Obviamente que isto também é uma componente que pode ser desenvolvida, contudo, sendo uma componente central da nossa pessoa, é uma que demora mais tempo e que tem mais dificuldades depois aqui em alterações de padrões Sim. e de processos. Portanto, a inteligência emocional é de facto central, e principalmente quando falamos nas nossas áreas, não é? Sim, na área Educação, social. intervenção. Quem não tem esta capacidade de se adaptar, porque nós, no nosso dia a dia, vai ser estar com as pessoas, Temos que ser lidar resilientes. com as pessoas, e não nos podemos esquecer de uma coisa que é: nós trabalhamos em contexto de alta vulnerabilidade, social. tanto com pessoas que muitas vezes estão em situações de fragilidade muito grande, e a capacidade de nós não só compreendermos as suas emoções, as nossas emoções, a capacidade de reconhecê-las Sim. e a capacidade Verdade. de geri-las acaba por ser um- uma das partes principais, se não mesmo a principal do nosso trabalho, porque podemos ser ótimos técnicos, mas se não formos pessoas empáticas, com capacidade de chegar às pessoas, de ganhar a confiança, muito dificilmente vamos Sim, conseguir. porque se não tivermos a confiança das pessoas, não conseguimos ajudá-las de forma Sim. Sim, e muito dificilmente vamos conseguir tirar proveito. proveito, por exemplo, num local de trabalho do próprio trabalhador. Sempre que é importante referir, não só com o nosso público-alvo, mas também com as equipas com quem trabalhamos. Sim. E muitas vezes connosco próprios. Tal como referimos anteriormente, estamos num momento em que a sociedade está no ritmo muito frenético Uhum. e muitas vezes estamos perdidos nos nossos próprios processos, Uhum. muitas vezes fundados nas redes sociais, com muito pouco tempo e capacidade de reflexão. Exato. E é essencial perceber isto, não É é? verdade. Sim. Pegando um bocadinho dessa parte da inteligência emocional, aproveito para perguntar que é sobre a saúde mental no trabalho, se sentem que existe atualmente em Portugal uma preocupação nos locais de trabalho com esse tema da saúde mental, e se acham que, pronto, que existe uma preocupação. Olha, a meu ver, não há quase nada. Não é um tema para mente, é nada. Não é os psicopatas dos filmes que estamos a falar. Onde há mais psicopatas é no mesmo trabalho. Preparem-se para isso. A sério. Eu encontrei vários. Eu estou a falar, sou psicólogo. Psicopatia social. Não é que vemos nos filmes, eles não estão lá para nos Ou matar. sociopatia. Estão lá. Vê-se mais. Principalmente, não só nas multinacionais. Vê-se a questão muito egoísmo Sim. ou falta de altruísmo, A manipulação. a competição, manipulação. Porquê? Para salvarem os empregos. Aquela A maior parte passividade. sim, a maior parte das FIAs portuguesas tem medo e vocês vão só apanhar isto. Desculpa ela está a ser franco, mas é o que tem de ser, não é? Vocês quando entrarem, quando forem profissionais entrarem, cuidado com as vossas FIAs que não vão partilhar informação convosco. Porquê? Têm medo que vocês as suplantem. Que vocês a ultrapassem, mas não. Um bom líder, emocionalmente assertivo, sabe dar, sabe multiplicar líderes. Mas não, a maior parte, já se fizeram várias estatísticas, não vale a pena. Quer também na função pública, então, não é? Que eu também já trabalhei e trabalho também na função pública, têm medo de passar-vos informações. Sim. Como é que perdeu o lugar? Mas isso é que também se calhar não conhece o valor delas próprias, não é? Por isso é que também estão na... Tem a ver com a questão das várias emocionais, sim. Também. Autoestima delas, não ter medo de partilhar informação. Sim. Não ter. E eu disse assim: quanto mais tenho aqui uma equipa, quanto mais vocês souberem, mais eu ganho com É isto. verdade. Ganhamos Então, todos. por exemplo, eu fiz uma coisa na FNAC, onde trabalhei muitos anos, em que a componente do prémio que eu dava a cerca de 150 chefias, e era um valor bem, é quantas pessoas elas promoviam na sua equipa durante um ano, quantas saíam, e aquilo era mensurável. Era a maneira que nós tínhamos de dizer às chefias: tu és um bom chefe se conseguires promover, porque estávamos a crescer, a abrir muitas FNACs e precisávamos de fazer crescer pessoas.
Aliás, eu próprio já despedi 2 pessoas assim, 2 chefes,